Shalom para todos. Nós vamos ver Bereshit capítulo 1, Gênesis capítulo 1. Muito fácil esse, né? Bereshit capítulo 1. Em princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'at haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'at haaretz. Gente, vocês não podem errar esse, hein? É a primeira página da Bíblia. É a primeira página da Bíblia. Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'haaretz. Só isso. Em princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, preste atenção no que eu vou falar hoje, que é importante você guardar. Vale aqui. Em princípio, criou Deus os céus e a terra, certo? Pois bem. Eu quero explicar uma coisa muito importante, que é a questão da criação. Quem viu meu Facebook ontem, eu disponibilizei um vídeo legendado em hebraico, mas legendado em português, para ouvir essa palestra. É disso que eu estou falando, só esse comecinho. A importância do Criador. E quem é o Criador? Quem é o Criador? Se tem um Criador, tem uma criatura. Agora vai parecer pegadinha para você, mas não é pegadinha. Pense com doutrina judaica, da forma que Deus explicou ao seu povo. Quem é o povo de Deus na terra? Quem é o povo de Deus na terra? Em primeiro lugar, judeus. Em segundo lugar, Bnei Noach, nós, aqueles que aceitam o testemunho de Yeshua e assim se voltam para Deus, para Hashem. Então, agora vem a pergunta: quem é o Criador e quem é a criatura? A criatura é você. Tá bom? Agora pense assim: é possível você ter se criado a si mesmo? Não? Essa é a primeira pergunta que você vai ver no vídeo. Se é possível você ter vindo à existência por você mesmo? A resposta é não. Tá. Se a resposta é não, a segunda pergunta é: se você foi criado, então você tem uma pré-existência. Certo? Agora, se eu estou falando de pré-existência, eu estou dizendo que eu existia antes de entrar nessa terra. Tá? Então, é aquele princípio que o Eterno revelou para nós aqui, e foi este o motivo da gente ter se virado, se voltado ao judaísmo, o ensino, a escola de Hashem. Tá? Vou repetir. Você, como ser humano na Terra, ou você se fez a si mesmo, ou alguém fez você. Se alguém fez você, então alguém te criou.
E se você foi criado por alguém, você já existia, então é necessário que você tenha uma pré-existência. Como você não pode fazer a você mesmo, tá certo? Você não criou você mesmo, então alguém criou você. Este alguém, você sabe, é o Eterno. Tá certo? Tá. E o Eterno, quando vai criar você? Na Terra. Na Terra. De onde ele tirou você? Da eternidade. Você já tinha vida com ele, porque todos foram criados por ele e tinham vida em eternidade. Na eternidade passada. Isso é tranquilo para você, certo? Conheciam bem isso. Entenderam? Então, quem criou você? Resposta 1, o Eterno. E para ele criar você, você já tinha uma existência? Você não existia ainda ou já tinha uma pré-existência? Já tinha uma pré-existência. Tá? Vamos dar um exemplo bíblico. Quando o Eterno fala através de Shemuel, para o rei Shaul, ele vai falar para o rei Saul que ele, Hashem, já tinha tirado Shaul do trono. E naquele momento ele já estava procurando alguém para substituir. E ele encontrou alguém segundo o seu coração, ou seja, o coração de Hashem. Tá certo? Quem era esta pessoa que ele achou em pré-existência, antes de ter entrado pela terra? Aquele que veio ser o rei que substituiu o rei Saul. Qual é o nome dele? Davi, o rei Davi. Portanto, o rei Davi, quando foi acionado pela palavra, ele estava em pré-existência, ele estava na eternidade com Hashem. Tá certo? Guardou isso? Então você entendeu. Outra coisa. Se nós temos uma pré-existência e somos criados por ele, então aquele que nos criou, ele coloca limite na sua criatura. Exemplo disso, você pode pegar o livro de Jó. No livro de Jó, você vai ver quando Deus, a partir do capítulo 38, começa a falar com Jó e começa a perguntar para Jó onde é que ele está. E ele começa a fazer perguntas sobre o caminho do relâmpago, sobre o caminho das águas, por que a água vai até tal lugar, por que o mar foi dado limite para ele, você vem até aqui, daqui você não passa, porque este Criador criou estas criaturas, estas coisas todas. E aquele que criou, ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Tá certo? Ele estabeleceu que animais do tipo aquático ficariam na água. Ele determinou que alguns tipos de animais aquáticos também poderiam vir à terra e voltar para a água, os anfíbios. Ele determinou que determinados tipos de animais voassem. Outros tipos de animais, embora até tendo condições de voar, mas não podem voar. Ele estabeleceu um limite para todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas, ele tem domínio e ele impõe limite. Portanto, eu que fui criado por ele, eu estou limitado. Você está limitado. Tá certo? Vamos repetir? Você pode se criar a si mesmo? Não, não pode. Você já tinha uma pré-existência ao ser criado? Sim, tinha uma pré-existência. Você estava com Hashem em eternidade. Quando ele faz você, ele tem domínio sobre você. Tá? Quando ele faz Adão, ele dá uma ordem para que Adão sujeitasse todas as coisas. Ou seja, ele iria ter domínio sobre os animais, sobre todas as coisas, não é verdade?
Tá? Mas o Eterno, Ele que te criou, Ele colocou um limite em você. Você é um ser limitado. Tá? Mas Ele, que é o Criador, alguém criou a Ele? Capítulo 11 de Romanos, Shaul Hachalia, fala que quem criou a Ele? Quem fez a Ele? Quem deu a Ele conselho? Lembra desse texto? Termina famoso, frase famosa. Vamos dar uma lida lá para a gente falar certinho. Deixa que eu abra aqui rapidinho. No poder final do capítulo 11 de Romanos. Olha aqui o que diz. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Eterno? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aqui ele está falando do Eterno, de Adonai, de Hashem. Ele não está falando de Yeshua. Por que ele não está falando de Yeshua? Porque para o judaísmo, o mandamento de Deus, de Deuteronômio capítulo 6, você deve ter e adorar um único Deus. Tá certo? Agora você vai entender por que é que, pela doutrina judaica, diga-se de passagem, dada por Deus, não é ensino de homens, mas é dada por Deus, por que é que não se adora a Yeshua como Deus? Agora você vai entender isso. E Yeshua criou-se sozinho ou ele foi criado? É uma pergunta. E Yeshua criou-se sozinho ou ele foi criado? Ele foi criado por Deus. Se ele foi criado por Deus, ele também é limitado. E aquele que o criou, que é Deus, é ilimitado. E quem foi que criou a Deus? Deus simplesmente existe. Ninguém o criou. Ele tão somente criou a ele próprio. Se ele criou a ele próprio, ele é ilimitado. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. A primeira ação do Eterno, ele criou Yeshua. Tá? E já visualizou que Yeshua seria o Mashiach, o Messias. Tá? Portanto, Yeshua não é Deus. Ele é o Filho de Elohim, o Filho de Deus. Agora, por que você vai entender que ele não é Deus? Porque se é Deus, ele não pode ser limitado. Mas ele é limitado. Yeshua é limitado. Por que ele é limitado? Porque ele também foi criado. E quem o criou tem domínio sobre ele. Se ele é dominado por alguém, então alguém é maior do que ele. E se alguém é maior do que ele, que é Deus. Por isso, em Yeshayahu, Isaías, está escrito que Deus é um e não há segundo. Então, Deus, o Eterno, Adonai, fez a Yeshua. Tá? E o fez para ser quem? Para ser o Mashiach. Tá? Mesmo ele sendo o Mashiach, ele é imensamente melhor e mais poderoso em tudo do que eu e você. É como se, comparado eu, você e a Yeshua, é como se ele fosse ilimitado e nós limitados.
Mas comparando ele a Deus, que não se deve comparar Deus com nada, porque Deus é um e não há segundo. Você não pode comparar Deus com nada, segundo Yeshayahu Isaías, que o Eterno é um e não há segundo. Então eu não posso comparar, mas didaticamente, para ensinar você, se eu pudesse comparar você e eu a Yeshua, pelo que Yeshua é como receptor da luz de Deus, ele é o único que tem a cabeça ligada ao Ensof. Porque ele, para nós, é o Adão Catimon. Certo? O corpo dele está voltado com tudo aquilo que os mundos foram criados, mas a cabeça está ligada a Deus. Tá certo? Então, por esta condição de Yeshua, dá a impressão que ele é ilimitado, comparado a mim e a você. Mas se pudéssemos didaticamente comparar ele também foi criado. Se ele foi criado, então ele também tem o seu limite. Porque quem o criou estabeleceu um limite para ele. Entendeu? E, portanto, quem o criou tem domínio sobre ele. E quem o criou é o Eterno. Hashem criou. Tudo bem? Ok. Então, nós já sabemos que você teve uma pré-existência quando Deus o chamou e te deu instruções a entrar neste mundo. Nós sabemos que neste mundo conhecemos o testemunho de Yeshua, o nosso Mashiach, e nós entramos pela Delet, que é a porta que ele se tornou para nós. Tá? É através dele que nós vamos ao Pai. Correto? Agora, e o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo? É o Espírito que vem de Deus. Vem de Deus, mas não é Deus. Então, o Espírito Ruach HaKodesh não é terceira pessoa de Trindade, porque para Deus, Trindade não existe. E a igreja evangélica, se estudasse um pouquinho história geral, iriam compreender que no livro escrito em 1964 ou 67, não me lembro, é de 62 a 67, não me lembro se é 1962 ou 64 ou 67. Aquele que foi o último Papa, o Bento XVI, quando ele foi Papa agora, recentemente, mas quando ele escreveu um livro na década de 60, 1960, na década de 60, ele escreveu Introdução ao Cristianismo. E está escrito por ele que a Trindade, ela não existia a princípio na igreja. Que isto foi uma convenção, uma introdução da igreja católica. E lembra que este cristianismo, a igreja protestante, ela teve o seu nascedouro com a rebelião, entre aspas, de Martinho Lutero, em 1517. Só que Martinho Lutero era o quê? Era padre. Tá certo? Ele era padre. Agora você vai falar assim, mas 1517 não tinha Trindade, porque você está falando que eles criaram isso, eles introduziram isso há muito tempo atrás. E eu já disse para vocês aqui em termos de história, que Ário e Atanásio, um defendia que Yeshua não era Deus, e o outro defendia que Yeshua deveria ser proclamado Deus. Isso foi por volta de 320, mais ou menos. Até essa data, em toda sinagoga que se entrava no mundo afora, tinha liberdade para falar sobre Yeshua. Entendeu? A todas as pessoas, inclusive aos judeus. Mas a partir de 320, como teve esta convenção, a partir deste momento, determinou-se que Yeshua deveria ser considerado Deus. Portanto, o segundo, Deus sendo um,
e Yeshua sendo o segundo e o Espírito Santo sendo o terceiro. A partir deste momento, os judeus viraram as costas, porque os judeus recebem o mandamento, a mitzvah do Eterno, de Deuteronômio, capítulo 6, que diz: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus único. Na Brit Hadashah, que é a nova aliança, capítulo 12 do Evangelho de Marcos, está escrito: alguém que chega para Yeshua e pergunta qual é o maior mandamento. Ele relata para este homem da lei, Deuteronômio capítulo 6. Você pode comparar na tua Bíblia. Marcos capítulo 12. Não me lembro se o versículo é o 28. E você lendo ali, você vai ver que o próprio Yeshua, ele diz que o maior mandamento é: ouve Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Então, ele está tendo ali o domínio do Criador sobre ele. Ali ele está se fazendo limitado. Yeshua está limitado, porque nem ele se chama de Deus, mas ele fala que ele tem Deus. E na época de sua ascensão, ele também proclama às pessoas: eu vou para o meu Pai, vou para o meu Deus e o Deus de vocês. Novamente ele está reconhecendo que ele é limitado, mas há um sobre ele que é ilimitado, que o criou. Tá certo? Então agora você está entendendo por que é que Deus é um, por que é que ele é ilimitado e por que foi ele que criou todas as coisas. Embora, a partir do momento que ele criou Yeshua, ele permitiu que Yeshua, junto dele, também criasse coisas. Mas para isso, Yeshua teve que pagar um preço no futuro. E você sabe que o preço foi morte no madeiro. Ele foi crucificado no madeiro. A mesma coisa vai se dizer sobre o Espírito Santo, o Rakosh. Tá certo? Então nós já entendemos que você tinha uma pré-existência. Esse foi o primeiro ponto que o Eterno conversando com a gente aqui nesta igreja, Pilato. Ele nos disse que havia nos preparado por 5 anos. Os últimos 5 anos ele havia nos preparado para que ele pudesse introduzir um conceito para nós. E este conceito foi: nós tivemos uma vida com ele em liberdade. Eu não encontrei e sabia que não ia encontrar na literatura evangélica uma resposta de confirmação para isso. E eu tinha certeza que se alguém tinha que ter essa revelação também, este alguém era os judeus, os sábios da Torá. E eles realmente tinham essa revelação. Para eles, esse ensino é muito bem esclarecido sobre a nossa pré-existência. Por isso, este conceito de que aquele que é o Criador, ele é ilimitado. E aquilo que ele criou, ele impôs limite. Portanto, Yeshua, ao ser criado, ele não tem como ser Deus. Porque não existe Deus ilimitado. Deus tem que ser ilimitado. Se, ao fazer Yeshua, criar Yeshua, portanto, ele necessariamente estabeleceu limites. Quando ele fez os anjos, ele estabeleceu limites. Quando ele fez a terra, os mundos de Atzilut, de Belial, de Yetzirah e de Asiá e Guerrinon, ele também impôs limites. Quando ele fez os animais, a vegetação, ele impôs limite. Tudo que ele fez, ele impôs um limite. Está limitado por uma ordem de Deus. Está escrito que até uma contra-ordem de Deus haveria dia e noite. Até uma contra-ordem de Deus haveria 4 estações no ano: primavera, verão, outono e inverno. Até uma contra-ordem de Deus
haveria as fases da lua. Até uma contra-ordem de Deus, o Sol vai ficar no lugar que ele está. Porque se o Sol se aproximar muito da Terra, ele acaba com a Terra. Tá? Então percebe-se, quem estuda um pouco de física e gosta de assistir, por exemplo, aquela série do History sobre o universo, ou pode se assistir pelo YouTube, a série O Universo, você vai ver como os cientistas, os físicos que estudam o universo, como se percebe que o universo está limitado por uma ordem maior. Porque há um Criador. Então, em princípio, criou Deus os céus. Agora veja, em princípio criou Deus os céus e a terra. Você percebe que a terra foi uma segunda criação. A primeira criação de Deus foi os céus, ou seja, os mundos espirituais. E quais são estes mundos espirituais? Nós falamos aqui, Atzilut, Beriá, Yetzirah e Asiá. E Gehinom, que seria o inferno para nós, considerado. Tá? O mundo de Asiá é conhecido como mundo inferior, comparado ao mundo superior do Eterno. Só que também é explicado pelas coisas que o Eterno deixou bem explicadinho aos homens, que estes mundos têm as suas subdivisões, têm os seus universos paralelos. A física também te dá uma noção do estudo de universos paralelos. Há uma subdivisão. Aqui entre nós, por exemplo, há universos paralelos passando entre nós. Como está passando o sinal de TV entre nós, como está passando aqui entre nós sinal de rádio. Se você liga um aparelho aqui, aqui está pegando sinal Wi-Fi de internet. Você vai falar, cadê a internet? Eu provo para você, está aqui, o notebook está ligado. Mas aonde está que você não está vendo? Agora, por que você não está vendo o sinal de internet? Ela não existe? Ela existe porque você está aqui. E quem do outro lado está me vendo, também é certo, existe. Mas cadê? Se vai existir, você tem que ver e tocar. Você está tocando o Wi-Fi? O sinal Wi-Fi? Você está tocando? Você está pegando? Você não está vendo? Não está tocando. Mas você está tendo a certeza que ele existe. Tá certo? A mesma coisa. O vento. Você vê o vento. Você vê o efeito do vento. Você pode sentir o vento passando pela tua mão, balançando árvores, ou um temporal ele derrubando, virando o carro, derrubando árvore, levando tudo que está pela frente. Mas você tem como pegar, tocar? Não. Pois bem, então repetindo, o Eterno, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é ilimitado. Todas as demais coisas foram limitadas por ele. A primeira ação dele foi criar Yeshua HaMashiach, Adão de novo. Ele foi criado, portanto, se foi criado, ele está limitado. O Eterno impôs limite a ele está limitado. Todas as demais coisas que foram criadas, elas foram criadas debaixo de um poder limitatório. Foi colocado limite. Certo? Então o Eterno é ilimitado. Yeshua é limitado. Todas as coisas que foram feitas são limitadas. Os anjos são limitados. Eu e você somos limitados. O poder e tudo que existe dos demônios, são limitados. Eu e você somos limitados. O único que é ilimitado é o Eterno. Portanto, Yeshua não pode ser Deus, porque não existe Deus sem ser ilimitado.
ele está debaixo de um poder limitatório. Então, há alguém por cabeça sobre ele, de um domínio. Então, o nosso Deus é o Eterno. E Yeshua, ele é criador também junto com o Eterno. Ele é aquele que recebe como receptáculo da luz de Deus, ele capta a presença de Deus em número que não dá para comparar com a gente. Por isso que eu disse, fazendo comparação, se pudéssemos assim fazer, que o nível de luz que Yeshua capta da presença de Deus não dá para comparar com a gente. Por isso que eu e você, se formos comparar a Yeshua, vai dar a impressão que ele é Deus. Porque vai dar a impressão que ele é ilimitado. Tal é a grandeza de recepção de luz que ele conseguiu captar. Porém, ele, diante do Eterno, ele é limitado. Compreendeu? É importante você saber isso. E se um dia alguém quiser perguntar, você pode explicar do jeito que eu estou explicando agora. É uma forma muito didática de você compreender. E lembrando que a Igreja Católica, na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia que ela adota na Igreja Católica, no capítulo referente a Mateus 28, há uma nota de rodapé dizendo sobre o batismo que está ali sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nota de rodapé fala que no começo da igreja se batizava apenas em nome de Yeshua. Certo? Então a igreja aqui está falando, não, mas a Trindade, a própria Bíblia de Jerusalém descreve no capítulo 28 de Mateus que eles introduziram uma Trindade. O ano de 320, mais ou menos, Ário e Atanácio. A discussão que foi feita, então, por convenção, estabeleceu-se que eles pregariam Yeshua como sendo Deus. Até 300 e poucos, os judeus sentavam para conversar e ouvir sobre Yeshua. Por ser judeu, pela história judaica, poderia discutir sobre ele. Mas a partir do momento que o povo começou a dizer que ele agora estava na categoria de Deus, então os judeus viraram as costas. Porque se eles não viram as costas para essa doutrina, eles estariam pecando contra o seu Deus. Porque o mandamento principal do Eterno é, já disse, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Eles não podem ter outro Deus. Então eles viraram as costas. Este também é o motivo do porquê que um judeu não deve se converter a uma igreja evangélica. Porque se ele se converter a uma igreja evangélica, ele estaria se curvando a Yeshua como Deus. Porque a igreja evangélica, ela coloca Yeshua como Deus. Estaria fazendo um judeu a pecar contra o seu Deus. Tá certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pois é. Então, só para encerrar esse raciocínio. Edom, ele é Esav. Esav é Esaú, irmão de Jacó. Já desde o ventre, Esav, ele já havia rejeitado as coisas do Eterno. Ele rejeitava a Torá. Ao nascer, ele continuou rejeitando a Torá. E naquele famoso dia em que ele estava cansado e com fome, ele vendeu o direito dele de primogenitura pela comida que Jacó vendeu para ele. Ele também, nós sabemos o nome de Edom, que está vinculado ao tom avermelhado, porque as lentilhas, a comida, tem um tom avermelhado. Então ele ganhou esse nome também. Edom, Seir, Esav,
Fala sempre da mesma pessoa. Ao longo da história, o grupo que foi seguindo a linhagem de Edom, e daí vem, lá no começo das coisas, ele pegou o caminho de Nimrod. Tá? Nimrod. E diz os escritos que Abraão, quando morava em Ur dos Caldeus, ele era o único monoteísta, ele era o único que conservava o ensino que o Eterno deu. E ele começou a pregoar que havia um único Deus apenas, no meio daquelas divindades que aquele povo estava cultuando. Já desde aquela época, Nimrod, ele se intitulava rei. E Abraão começou a falar que não há rei nenhum, que não há Deus nenhum a não ser o Eterno. Essa notícia chegou até Nimrod, e Nimrod mandou recado para Abraão, dizendo que se ele não parasse com isso, ele iria ser queimado numa fogueira. Esta fogueira era algo muito enorme, que descobertas de escavações descobriram naquela região um forno tão grande que ele era do tamanho, cabia uma cidade ali dentro. Então era o tamanho deste forno. E Nimrod mandou avisar Abraão que se ele não parasse de questionar que ele era rei, porque Abraão dizia que havia um único rei, que era o Eterno, que Nimrod não era rei, iria jogá-lo naquela fogueira. E ele não teve medo. Por amor ao Eterno, ele se sujeitou a ser lançado nessa fogueira. E ele foi colocado nessa, imagina, uma cidade de fogo. Ele foi colocado lá dentro, e lá dentro o Eterno fez construir dentro do fogo jardins, árvores frutíferas, e Abraão começou a andar pelo meio daquela cidade de fogo, a comer de frutas e a passear por aquele jardim que Deus criou para ele ali dentro daquele fogo. Portanto, Abraão não morreu. Mais para frente, havia, agora não lembro se é o irmão dele ou o tio dele, ficou olhando de longe e queria entender, bom, se ele for salvo, então eu vou acreditar que o Eterno é um que não é outra coisa. Quando teve uma oportunidade, eu não lembro agora esse relato, ele também foi lançado dentro da fogueira, só que ele morreu. Porque ele estava baseado não na dedicação que Abraão teve. Abraão declarou assim: eu morro pelo Eterno. Eu dou a minha vida pelo Eterno. Agora, acho que é o tio dele, não me lembro se é o irmão ou o tio, vendo que ele não morreu, ele não foi queimado, também enfrentou. E ao ser lançado naquela fornalha, morreu. Tá bom? Eu acho que com essa explicação a gente vai compreendendo as coisas. Porque desde então, vem desde Nimrod, com a morte de Nimrod, é aí que começa a questão da doutrina da Trindade. Aí é a questão de Semíramis, Nimrod e Tammuz. Estes três sendo considerados deuses, uma trindade. E isto vem, Edom, entra neste caminho, e daí para frente vai atravessando a história. E essa doutrina, ela antes de chegar na Babilônia, ela também passou o povo etrusco também adotaram isso, chega na Babilônia e vem e chega até Roma. Roma hoje está ligado pela descendência histórica diretamente a Alemã.
E Roma que eu estou falando, esse sistema romano de criação de religiosidade, ele está ligado por descendência a Esaú, que é Edom. Tá certo? E quem era Esaú? Esaú é aquele que rejeitou a lei do Eterno. E Roma, ela rejeita a lei do Eterno. O que Roma fez? Ela pegou o Yeshua, ela criou um Yeshua e o chamou de Jesus. E ela criou esse personagem Jesus com fatos, com alguns pedaços de verdade. Tá? Mas colocou nesse Jesus que ele era o segundo da Trindade, que ele era Deus. E colocou, tirando dele toda a judaicidade. Tirando dele o fato dele ser judeu. Descaracterizando que ele é da família de Yehudá. Tá certo? Então toda essa criação romana, ela descaracterizou Yeshua. Portanto, o Yeshua bíblico que nós lemos na Brit Hadashah, alguns versículos foram alterados do próprio grego e foram alterados de palavras do hebraico. Por isso, eles introduziram este Yeshua como sendo Deus. E agora eu estou dizendo para você por que é que existe apenas um Deus. Porque Yeshua também foi criado. E ele sendo criado, ele também é limitado. Mas porque ele foi criado da parte de Yeshua, da parte de Deus, sendo ele Yeshua, o Adão Kadmon, através deste corpo Adão Kadmon, é que todas as coisas foram feitas. Então, lá no final, na era de Mashiach, aquilo que a igreja ensinou como corpo de Cristo, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja, do jeito que o Evangelho fala, não é o corpo de Cristo. É corpo do Mashiach, e corpo do Mashiach é aquele Adão Kadmon, é aquela primeira ação de Deus quando ele fez Adão Kadmon, que tem o corpo de um homem. É dali que todas as coisas foram tiradas. Portanto, a expressão de um casamento, quando duas pessoas que é tirado do mesmo lugar do corpo do Mashiach, ou seja, do corpo de Adão Kadmon, elas aqui na Terra, elas vão se conhecer, vão se amar, vão se casar e será alma gêmea, porque um está ligado no outro, porque no corpo do Mashiach, Adão Kadmon, eles estavam um do lado do outro. Por isso que você tem afinidade com determinados tipos de pessoas, porque elas foram tiradas da mesma região que você. Ou seja, na eternidade nós nos conhecemos. Por isso você tem aquela sensação, mas parece que eu já conheço você. E conhece mesmo desde a eternidade. Isso é chamado no judaísmo de alma gêmea. Isso é explicado no Zohar, que é um livro do Zohar, é um livro sagrado. Portanto, já expliquei para vocês tudo. Posso encerrar. O Eterno é um, ele é o Criador. E tudo que é criado é imposto um limite. Tá? Para chegar até Roma, tem início com Nimrod. Edom entra neste caminho de Nimrod e vem esta linha contínua, estes ascendentes, ou seja, os descendentes de Edom, vai gerar Roma atual. Tá? Ou seja, é aquele grupo que rejeitou o Eterno. Está escrito: amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Roma é Edom, é Esaú. E Deus se aborreceu e rejeitou. Muito importante compreender essas coisas. Tá? Então, pois bem, vamos só fazer uma oração agora, fiquemos em pé, por favor. E vamos pedir ao Eterno que te dê essa compreensão para você guardar no seu coração. Uma forma muito simples para se guardar é essa. Tudo aquilo que é limitado, alguém está sobre ele. E o importante que eu te disse desta criação é que para o homem ser criado, ele já tinha uma pré-existência. Isso está de acordo com aquilo que o Eterno falou para a gente. Uma forma mais didática para você compreender. E é muito bom
Você compreende essas coisas. Assim você vai aprendendo a ter uma leitura das coisas, mas de uma forma judaica. Você vai compreender as Escrituras de Deus com muito maior profundidade. Tá? Eterno, nós estamos em tua presença, porque nós somos alimentados por ti e guiados por ti. Em nós foi colocado o teu poder limitatório. E nós devemos caminhar. E caminhando de acordo com essa lembrança de eternidade, a fim de que possamos ter lembranças das instruções que o Senhor nos dera neste passado de eternidade. Assim seremos direcionados em espírito, conforme Shaul Cacharia, em Romanos capítulo 8, ele explica que nós somos chamados para sermos dirigidos em espírito. E assim o Eterno dirige as nossas vidas, nos conduzindo pelo caminho eterno. Em nome de Yeshua, colocamos diante de Ti esta nossa oração, para que tenhamos no nosso coração e na nossa mente o ensino da Tua palavra não contaminada, da Tua palavra fiel, da Tua palavra que foi preservada com tanto esforços. E o Senhor assim foi levantando pessoas de geração em geração, para que o verdadeiro ensino eterno chegasse até nós sem contaminação. A partir do momento que cada um tem este chamado dentro dele, esta revelação de que o eterno é um, de que Yeshua é o Mashiach, de que o Espírito não é Deus, mas é o Espírito Santo, então ele tem nome. Embora ele não seja um judeu, ele é um Bnei Noah. Ele segue as 7 leis de Noé. Assim sendo, nós somos colocados como povo do Eterno, entrando pela porta que é Yeshua, e entrando neste caminho que é Emet, a verdade, Dever, o caminho, e o Ra, que é a vida. Estamos em tua presença. Agora, vá nos dirigindo segundo os teus princípios, segundo os teus intentos. Assim, estaremos sendo dirigidos por ti e estaremos caminhando de acordo com a tua verdade, amando a tua palavra, amando as tuas escrituras e amando o povo que o Senhor estabeleceu nesta terra para guardar os teus ensinos, dando a eles o direito e o dever de estabelecer casa para Deus neste mundo. E através desta revelação que os judeus deram ao mundo sobre este Deus único, é que nós reconhecemos Yeshua como Filho Eterno, Filho de Elohim, e nós recebemos o seu testemunho, entramos por ele, que é a porta, e estamos hoje como Kehilat do Eterno. Nós vivemos e estamos felizes com a revelação do Eterno sobre nós. Ajuda para que esta informação seja cada vez mais disseminada no meio do povo, daqueles que amam a tua verdade e possam se ajuntar a nós. Amém. Shalom a todos. Vamos